Sejam bem-vindos a mais um episódio do Escapecast. Eu sou o Jota, estou aqui com o Tony e a gente vai conversar hoje sobre mais um tema. No último episódio, a gente falou sobre o que é um escape room. De maneira simples, o que a gente contou para vocês é o que você, com a família, com seus amigos, tenta resolver alguns desafios, completar uma missão, escapar de uma sala. E hoje nós vamos falar um pouco sobre quais desafios são esses. E esses desafios são os puzzles, ou, como a gente também fala por aqui, enigmas, né? E no episódio de hoje, além de aprofundar nesse tema, a gente vai falar um pouco dos props, que é aquele tchan que cada sala tem, que dá aquele efeito uau nos escapes. E não perca, no final do episódio vamos falar 5 dicas que valem para qualquer escape. E a gente vai começar falando então sobre os tipos de puzzles que a gente tem, né? E para começar, eu acho que tem a primeira parte aqui, que é a gente chama de hide and seek, o esconde-esconde aqui, que é o fato de encontrar, né? Eu acho que, se eu posso dar uma declaração pessoal aqui, eu sou a pior pessoa em qualquer escape que vocês vão ter sobre isso. Todas as pessoas que entram perguntam pra mim assim, você já procurou se tem alguma coisa dentro daquela gaveta? E eu falo sim, mas procure de novo porque eu sou a pior pessoa disso. Então é tão simples quanto isso, né? É procurar os elementos que estão ali na sala para entender como eles se interagem, se tem alguma coisa estranha, pode ser um papel escondido, pode ser algo escrito embaixo de um tapete, pode ser algo dentro de algo numa cadeira, sempre procurar para tentar achar essas pistas aí que estão escondidas dentro da sala. E lembrando também que o escape a gente tenta trabalhar com todos os sentidos, né? Então essas pistas elas podem vir de qualquer forma, né? Às vezes o mais comum que a gente fala que é alguma coisa escondida, então alguma coisa que está à vista, né? Então a gente mexe com a visão, né? E tato, encontra alguma coisa, tem alguma coisa debaixo da cadeira, alguma coisa assim que você vai ou tateando, às vezes tem alguma outra textura que forma uma letra, um número, alguma coisa, né? E aí, às vezes, aí eles podem acabar mexendo com outros tipos de sentidos, né? Tem algo, às vezes, trabalha com som também, tem que prestar atenção que tem algum som acontecendo, alguma coisa bem sutil. E, inclusive, a gente até colocou na nossa antiga sala, no lado B, algumas balinhas lá que a gente deixou escondido lá, que era para o pessoal, quem encontrasse mesmo, se deliciar com isso. Mas estava Mas escondido lá. não tinha nenhum enigma lá, Tony. Não era assim, se você pegar a bala for de menta e você escrever no cadeado menta. Mas podia ser. Não deixa de ser um enigma interessante, né? Pois é. E aí acho que é o caminho para o próximo ponto, né, que a gente sempre tem nos escapes, né, que são aí os nossos tradicionais cadeados, né. Eu acho que a gente não pode pensar no escape, mesmo sendo um escape mais moderno, sem falar nesses cadeados, né. Eu acho que a importância deles, né, porque eles são o seu feedback instantâneo. Eles são o que, se o procurar ali faz você achar a pergunta, o cadeado vai falar se sua resposta tá certa, né? É o nosso feedback instantâneo, né? E lembrando que hoje em dia tem vários tipos de cadeado. A gente está acostumado no nosso dia a dia a falar de cadeado, aquele que você pega uma chave, coloca e abre. Hoje em dia até tem alguns de academia que já vem com a senha, letras e números, mas existem vários outros tipos, né? Tem o de direcional, né? Que você coloca tipo um joguinho de Street Fighter, né? Cima, cima, baixo, baixo, meia lua, e assim vai indo. Então, às vezes, você pode colocar É. Eu alguma acho que coisa. todo mundo que vai pela primeira vez num escape sempre se surpreende, né? Não é normal. Vamos dizer assim, boa parte dos escapes tem já esse cadeado direcional, mas ele é bem diferente, né? Pra quem nunca jogou no escape, nunca viu isso e é divertido, ele parece mágico mesmo, exatamente isso. Você faz uma sequência e ele abre. E ele não é eletrônico, não pensa que é um negócio que você clica, nada disso, não. Ele é mecânico e funciona. É super legal.
E, além disso, a gente tem alguns que são bem mais complexos, né? São vários tipos, desde que a gente conhece também, desde o filme lá do Leonardo da Vinci, o Código da Vinci? Cryptex, isso, o Código da Vinci, o Cryptex, e tem vários outros tipos que são bem mais complexos. Se você, várias vezes ele aparenta ser um cadeado normal, mas ele tem itens escondidos dentro do próprio cadeado, onde você tem que achar um outro buraco para colocar a chave, você tem que fazer alguma outra sequência, e várias vezes esses cadeados bem mais complexos, ele pode ser até um tema de sala. A gente até participou quando a gente fez a visita lá para Nova York, em um escape, onde o cadeado final é um desses cadeados complexos, e durante todo o escape, as dicas que você achava, ele meio que te ensinava a abrir esse cadeado. Então, procure se atrás não tem um buraco, e esse buraco pode ser um botão para abrir um compartimento secreto. E assim vai indo, ele vai te dando várias dicas para abrir isso. Então, às vezes, tem cadeado extremamente complexo hoje em dia. E voltando aí, eu acho que desse mais cinematográfico, né, que é o Cryptex, né, ele é um cadeado de letras, palavras, né, você acaba formando muitas sequências de letras, formar uma palavra, ou até uma frase ali, e ele, né, você consegue abrir e pegar o conteúdo dele, né. Um fato interessante, Tony, é que, não sei se você lembra, a gente tinha isso, a gente ficava na sala, a gente não usava em nenhuma sala, a gente ficava lá na nossa recepção. A gente tinha um desse para vinho, né? A gente tinha o Cryptex para vinho, que você tinha lá e colocava. Eu juro que eu acho que se a gente colocasse com vinho de verdade dentro de uma sala, muita gente ia desistir de fazer a sala e ia É ficar lá focar tentando nele. resolver o Cryptex para beber o vinho. Mas fica aí uma ideia para o próximo escape. Uma boa. E falando em como chegar nele, aí sim a gente vai falar dos tipos de enigmas que a gente tem. E falando de cadeado, o mais óbvio que se tem é você encontrar o cadeado padrão e encontrar uma chave. E aí você entender se aquela chave serve naquele cadeado ou não, e isso porque a sala pode ter vários cadeados. Então, se você encontrar uma chave, a coisa mais normal que a gente faz é procurar uma fechadura para ele. Então, a gente vai acabar, coloca na porta, às vezes é a porta de saída, às vezes é colocar dentro do cadeado padrão, né? Sim. E em relação a padrão, a gente também pode procurar alguns tipos de padrões dentro da sala, né? Então, às vezes a gente pode encontrar uma parede com três traços azuis pintados, dois vermelhos e um verde. 3, 2, 1. Vamos procurar se tem um cadeado de três números para colocar esses padrões. Esses padrões podem vir de diversas formas, né? E aí vem para um próximo que eu particularmente gosto muito, que são as charadas, né? Eu acho que muita gente, eu e o Tony, a gente estava falando até disso outro dia, que muita gente confunde, né? O que é uma charada e o que é um enigma. Ou seja, assim, né? Nem todo enigma é uma charada, né? Mas são clássicos, né? Eu gosto e você consegue fazer uma brincadeira legal com os elementos, né? Você trazer palavras juntos e elas formarem uma frase lá, criar uma charada e a resposta da sua charada ser a resposta. E o que é interessante, né? Porque liga um pouco a parte dos cadeados. Aí para você conseguir fazer isso, um cadeado de letras, né, te ajuda. E aí essa que eu acho que para quem tá jogando a primeira vez um escape é importante ter essa noção, né? Você vai lá, você viu uma frase e você sabe a resposta, né? Daquela charada. Só vai falar assim, cara, que inútil, né? Porque, tipo, eu tenho aqui 5 letras, né? A vaca dá 5 letras. O que eu faço com isso? E aí você descobre um cadeado com 5 letras. E acho que isso que é legal do escape, né? Tipo, tudo que tá lá, tudo que tem muito enigma ali que acaba se juntando e vai servir para algo, né? E em relação a isso, lembrando que todos os enigmas, normalmente, todo não, a maioria dos enigmas partem do hide and seek. Ou seja, você pode pegar essa charada, não obrigatoriamente ele vai estar aberto num livro escrito lá a charada. Você pode, inclusive, o livro está, de uma certa forma, criptografado, onde você vai encontrar ou um padrão, ou você tá com alguma. Tem uma máscara, né? Então, que a gente vê várias vezes em filme, aquele.
pedaço de papel com vários buraquinhos, aí você coloca em cima da página certa do livro, ele vai te mostrar uma frase, uma pergunta, uma charada, ou ele te dá 5 letras, aí tudo vai depender da complexidade e tudo. Mas criptografias também a gente tem, por exemplo, de cores, né? Então você pode ter lá um papel com várias letras de várias cores, você coloca várias camadas de papel celofane ou de alguma coisa onde ele vai filtrando essas cores. Então, criptografia também pode ser o que a gente também vê em filme, né? Onde tem um código e você tem lá alguma coisa para tentar desvendar aquele código. Então, tudo vai depender muito da imaginação de quem montou a sala, né? E falando na imaginação, aí para fechar os tipos de enigmas, tem um que eu acho que é um do que eu mais gosto, porque ele, ao mesmo tempo, ele é um enigma e uma chave, que é o que a gente chama, pelo menos a gente chamava de montagem, ou montagem física, né? Que nem sempre as respostas estão em um cadeado, né? Vou dar um exemplo aí do que o Tony jogou aí no Escapecast aí, no último episódio. Ele encaixou 3 lâmpadas e isso daí fez um efeito, né? Ele abriu algo, né? No próprio encaixar. Então, ao mesmo tempo, as lâmpadas eram o enigma ali, e essa montagem física aí também era o cadeado, que abriu, que deu resposta, que deu feedback. Então, essa montagem, né, essa parte física é algo que é bem legal, é bem interessante. Eu acho que todo bom escape tem um pouco de elemento disso, porque é um elemento que, voltando ao ponto das sensações, né, você só consegue ter isso no mundo físico, né? Aí você fazer a montagem num celular que você está clicando e falando pro bonequinho colocar tal coisa e juntar e abrir a porta com isso, com certeza não é tão mais legal do que quando você lá e puxar uma alavanca escondida e fazer um efeito especial aí. Ah, com certeza. Acho que a sensação de você montar alguma coisa e ver ele funcionando, acho que supera qualquer coisa que a gente tem no mundo digital, né? E a gente não pode também deixar de falar, e falando de coisas que tem vários escapes, num dos upside down mais clássicos que se tem, a luz negra, né? A gente fez uma pesquisa aqui, cerca de 30 a 50% das salas acabam mexendo com luz negra, por isso que é muito é muito emocionante e ao mesmo tempo muito batido também quando a gente pega uma lanterna. Acho que muita gente já vai chegar e falar luz negra e sai correndo apontando para todo que é canto. Não tem jeito. Não, e é divertido, eu acho que é um dos elementos mais divertidos ali, porque é o que você falou, tipo, né, é do upside down, o jogo muda, né, porque de novo você volta a procurar, de repente aquele ambiente que você achava que você tinha descoberto tudo, você tem certeza agora que não, que tem coisas novas ali pra você descobrir, e não é que mudou o ambiente, de repente tem um elemento ali, né, que faz esse upside down. E tem outras maneiras, né, de trazer essa mudança do ambiente, né. Você pode usar tecnologia, pode usar o celular, pode usar um tablet dentro algo. Que é interessante, tipo, a gente fazia isso no lado B, a gente fez isso um pouquinho no ateliê também, que ele gera um efeito interessante, você descobrir uma coisa dentro de um tablet, um vídeo secreto que te dá uma dica, tal, aquilo. Mas também eu acho que a gente sempre tentou não abusar muito, né? Porque a graça é a parte física, né? A parte de estar lá, a parte sensorial. Então a gente não quer trazer de volta para um elemento tão eletrônico, né? E falando em outro tipo de elemento, a gente também pode falar do externo, né? Aquele ponto, você já procurou a sala inteira e de repente, ou ouvia de uma dica, alguma coisa que tem lá, isso a gente descobre que uma janela ou alguma coisa fora da sala onde você está também pode fazer parte do escape, né? A gente também participou a gente também fez um escape onde você tinha que ver numa posição certa, de um jeito certo, e você acaba vendo alguma coisa do lado de fora. E isso, cara, isso abre todo um mar de possibilidades, né? Sim, sim. É o que você falou, é mais raro, né? É bem difícil executar, porque, né, tem que ficar, ao mesmo tempo tem que criar um enigma ali, tem que ficar claro para a pessoa que tem que fazer aquilo, tem que ficar lógico, né? Mas é um efeito super interessante, né? Tipo, você entender que, né, o escape pode se estender mais do que aquele ambiente que você tá naquele momento.
E agora a gente vai falar um pouco do, daqueles efeitos que dá aquele wow nos skates, né? Que a gente chama de props. E o que que são esses props? São os itens que várias vezes em teatros, atores, cenário, ou até em filmes mesmo, eles fazem algum efeito que é algum efeito esperado que, bom, a gente chama de efeitos especiais, né? Então, assim, várias vezes a sala, eles acabam utilizando algum, às vezes é algum produto, gelo seco, alguma coisa, ou algum maquinário, ou algum que a gente chama de prop, que são alguns mecanismos que faz aquele efeito que a gente quer que faça no momento certo, na hora certa, para primeiro mostrar que aquele Nimba funcionou, você respondeu certo e dá aquele efeito especial mesmo, né? Acho que não tem outro jeito de falar. E aí eu acho que tem uns três tipos aqui, né, Tony? Acho que o primeiro que é o old school aí, e assim, o mais forte, vamos dizer forte, porque tem, né, a gente como dono sabe que tem muita gente na sala fazendo bastante força, sendo que a gente fala que não precisa. São os próprios mecânicos, que aí pode ser uma corda, pode ser puxar algo que está em um outro lugar e você precisa fazer uma pescaria, pode ter uma engrenagem ali, uma alavanca que as duas pessoas, uma de cada lado, puxam uma alavanca e abrem algo. A gente tem, né, tem um que eu achava bem legal também, que é uma harpa, né? Então você ia lá e tocava a harpa, né? Você tocava na sequência certa ele e ela abria, né, um compartimento secreto que tava, né, que te dava dicas, você conseguia avançar no jogo. Esse da harpa era bem legal. A gente tem outros tipos também, que hoje em dia a gente usa vários sensores, né? Que são algo mais tecnológicos também. Ele pode ser tipo o que a gente usa no dia a dia, você passa por um sensor e uma luz acende, por exemplo. Mas em Escape, várias vezes a gente acaba colocando alguma coisa assim, como, por exemplo, quando a gente usou lá no ateliê a questão do grito, né? Que a gente já falou em outros episódios, né? Onde as pessoas tinham que parar na frente do quadro, né? E que é o quadro do grito, né? Famoso. Mas mesmo se a pessoa não conhecesse, embaixo estava escrito o nome do quadro, que é o grito. E aí a pessoa tinha que ter aquela sacada de falar, e se eu resolver gritar aqui, né? E isso era muito engraçado, né? Que a gente às vezes estava fora da sala, embaixo, de repente tinha a gente gritando com tudo assim. E quem não conhecia falou, não, o que o pessoal tá gritando, né? Mas aí a parte legal era que quando você gritava, de repente o quadro se abria, e abria um compartimento. A gente tinha lá no Harbinger também, um que você tinha que ver lá no diário, e ele escrevia o dia a dia dele, e chegava uma parte que ele falava que ele botava o roupão e deitava na cama. E aí, se a pessoa fizesse isso, tinha um roupão lá dentro da sala, se ele fizesse isso, pegasse o roupão, botasse ele quando deitasse na cama, uma porta se abria também. Então, tudo isso era que dá aquele tchan, aquele efeito especial também. É. E tudo isso é através de sensores, né? E aí, né, a gente foi do o mais forte, né, que é a parte mecânica, o sensor que, né, tem vários tipos aí, né, a gente vai na parte eletrônica deles, mas que são normalmente até um pouco mais sensíveis, porque tem isso, o som, o sensor de presença, o de proximidade, e a gente tem aqui, eu acho que nossos professores da época da engenharia provavelmente matariam a gente por não classificar nenhuma das seções aqui, mas e chamar isso de simplesmente imã, né? Tipo, vamos dizer assim, os magnéticos, que são, meu, pelo menos ao meu ver, bem, eu diria chamaria de elegantes nesse lado, porque você consegue ter uma versatilidade legal, as pessoas não percebem, eu acho isso muito legal, as pessoas não, né, muito pouca gente tem a sacada que na verdade tem um imã ali dentro. Mas eles conseguem fazer aqueles efeitos clássicos, né? Tem uma graveta travada, né? A gente tinha isso no ateliê também, que era bem legal, se chama gaveta travada, a gaveta não abria de jeito nenhum, você podia usar a força que fosse, tanto que era travada, a gente travava por dois parafusos, o negócio não era fácil de abrir não. Só que em algum momento você percebia que se você colocasse um porta-retrato em cima daquele, ali do lugar que estava a gaveta se abria, né? Tipo, vou aprofundar sobre o enigma, como é que funcionava para a pessoa chegar na conclusão disso,
Mas também era um efeito super legal, né? Voltando aqui, né? Acho que os próprios dão esse efeito wow, né? Porque ele fala assim, cara, olha só que legal. Tipo, eu tô aqui forçando o negócio não abre, eu coloquei um quadro em cima, de repente a gaveta se abre facilmente, né? É um negócio, né? Parece mágica, né? A gente jogou um também que o Tony tava lembrando agora, que, que eu lembro, cara, na primeira viagem que a gente fez, e é engraçado, era como marca. E mais ou menos na época a gente não tinha, mas hoje a gente sabe como é feito, né? Que era um xadrez. Era um jogo de xadrez, era um enigma. Eu lembro do enigma, era um enigma muito legal até. Porque você percebia, tá bom, eu tenho que fazer os movimentos igual como se duas pessoas estivessem jogando, né? A branca e a preta e tudo mais. E quando chegava numa posição, também um compartimento, né, se abria. Mais uma vez, dá esse efeito ou, né? Efeito super divertido de falar assim. E é interessante, né? Você lá jogando e falar assim, cara, calma aí, se eu continuar mexendo nas peças, uma hora vai acontecer algo? Será que tem alguém vendo tal, isso, aquilo? Eu acho super, super interessante o efeito que os próprios podem fazer, né? Pois é, e a questão é que hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem, então assim, a gente tem acesso a muita coisa, desde as coisas mais simples que a gente acabou de comentar, uma alavanca, por exemplo, e até os mais complexos, você tem que refazer uma partida de xadrez, tem coisas eletrônicas no meio, cara, o céu é o limite hoje em dia. É, certamente, certamente. E agora, para a parte que estavam todos esperando, vamos aqui passar 5 dicas que servem para vocês, jogadores veteranos, para quem está indo na primeira vez no Escape, mas para ajudar vocês aí no Escape, sem dar nenhum spoiler, sem tentar nada, que isso aqui vale para qualquer um Escape. Dica número 1, Tony. Vamos lá. A primeira, acho que, como a gente comentou, entrando numa sala, você já tá das coisas que você vai fazer ao hide and seek, né? Então é procurar todas as peças, todos os itens, pelo menos separar, deixar num canto, porque você não sabe quais são os enigmas e o que faz parte de um enigma, né? Então é É, importante isso. ou seja, não chame o Jota para jogar Escape com você. Ou se chamar, não confie Não nele, conte com essa parte. não conte com essa parte com ele. Ele vai fazer as outras dicas, né? E né, essa dica é muito válida, mas ache, procure, revire tudo. Comece assim. Eu acho que esse também, né? Começa o escape assim, não para na primeira coisa que você achou. Vai achando junto isso daí. É, porque você nunca sabe o que exatamente você vai precisar, né? E quantos são, né? Então, isso é importante separar tudo num cantinho para a gente, para ver o que que serve, o que não serve, quais são os itens que pode ser ou não. Se não for, não tem problema. A sala foi feita para isso. Sim. Aí a segunda dica, separe tudo que foi já visto e vasculhado. O objetivo aqui é não refazer trabalho, né? Você tem, vamos lembrar, você está 60 minutos ali, você já vasculhou 3 vezes a gaveta, a pessoa do seu lado vasculha a gaveta, sabe? Deixa a gaveta aberta, deixa uma maneira clara, combina aqui um jogo. Ó, tudo que a gente achar, coloca aqui em cima dessa mesa, tá, pessoal? Ó, se já usou, coloca desse outro lado. Então, dá uma clareza ali do que foi visto, que já foi vasculhado, deixa tudo aberto, tenta liquidar, né, essa parte aqui que você já olhou e já procurou. Lembrando que não é só você, né? Junto com você, você tem toda uma equipe, seus amigos, seus familiares, o que for. Então, se você já gastou esse tempo vendo alguma coisa, avise os outros que você já fez aquilo para que os outros não precisem fazer aquilo de novo. Tudo bem, como no caso do Jota, se ele fez, é bom você procurar de novo. Mas uma das coisas que, por exemplo, a gente fazia é, por exemplo, gaveta. No momento que você via as gavetas, o que várias vezes a gente fazia? A gente tirava a gaveta no lugar da mesa, do cômodo, de onde ele tivesse, e deixava num canto, falando, gente, eu já vi essa gaveta, ó, tá aqui, de ponta cabeça, não precisa mais olhar essa gaveta. Inclusive, isso pode ser uma dica bônus, digamos assim, que você acaba olhando o que tem debaixo da gaveta, você acaba olhando se tem alguma coisa colada. Então, não só de gaveta, né? Qualquer item que consiga sair. Sim. E aí já é para terceira dica, né, que é separe o que precisa ser feito.
que a gente quer dizer com isso? Quantos cadeados ainda tem na sala? Que tipo de cadeado? Que itens ainda estão trancados? Né? O que parece que vai abrir, o que parece que vai utilizar alguma coisa, um pinpad ali com alguns números. Separe o que vai ser feito e conte, e tenha um inventário disso, né? Olha, tem cadeado de 5 letras, olha, tem um cadeado de 3 dígitos, olha, tem um pinpad. Então tenha certeza, né? Porque isso aqui te ajuda, porque você sabe o que, que você tem que fazer, o que você está procurando, qual que é o seu objetivo aqui, né? Sabe, vamos dizer assim, onde que você vai colocar a resposta. E lembrando, como a gente comentou no começo, você não sabe quais são os puzzles, você não sabe o que tem dentro da sala. E às vezes você tá olhando lá, pô, tem 3 cadeados aqui e eu tô vendo 5 padrões diferentes aqui. Então, sei lá, tô vendo uma folha com algumas coisas aqui, eu tô vendo peças de um jogo do outro lado, eu tô vendo quantidade de lápis de cor de um lado, e assim vai indo, você tá vendo, pô, tem 5 padrões diferentes, pô, será que ou eu não, ou a gente tem cadeado que a gente ainda não achou, e ainda esses outros itens vão servir, ou um dos pontos também que alguns escapes acabam utilizando são dicas falsas, né? Então, lembrando que isso pode acontecer. Então, você tá achando que tem algum padrão em algum lugar e às vezes não tem nada mesmo. Aquilo foi só. Ou você tá vendo onde não tem nada mesmo. E a quarta dica, Tony? E a quarta é assim. Eu acho que isso é bem legal, né? Isso entra também um pouco do skipcast que a gente fez. Você comentou, um dos itens que você pediu para fazer, é falar tudo que eu estava pensando, né? Olha, eu acho que isso aqui é aquilo, será que é isso? E isso é super importante todo mundo fazer, porque às vezes você acha que é alguma coisa e não é, tudo bem, ou às vezes você acha que não é nada, mas você pensou e podia ter sido aquilo. E o importante disso é todo mundo ouvir também, porque aqui a gente fala aquele efeito de brainstorming, né? Ou uma coisa que você fala, pode não ser o certo, mas alguém escutou e pensa em alguma coisa e pode acabar respondendo o enigma, né? E o que a gente chama de trabalho em equipe, né? E, e é engraçado, né? A gente observava salas, a gente joga muito, mas a gente, né, também vivia observando, e isso acho que você percebia muita falha. Acho que se eu fosse falhar uma coisa, a pessoa que as pessoas mais falham, com certeza nessa parte. E a gente fazia também muitas sessões para a empresa, né? E aí tinha algo interessante, né? Eu lembro que uma vez uma empresa, a gente conheceu, conversou com o pessoal antes e a gente falou assim, olha, acho que eles têm uma estrutura um pouco mais hierárquica, né? Teve uma discussão com o pessoal de RH antes. E você via isso na sala. As pessoas iam para a chefe, né? Tava a chefe lá e os funcionários. Ele falou assim: olha, eu achei isso daqui, o que você acha? Né? Você via a hierarquia agindo, né? Do tipo, olha, eu vou falar com a chefe, né? Em vez de, né, que eu faço me desenvolver, tipo, né? Você via essa hierarquia interessante. Enquanto eu lembro até hoje de uma outra empresa que foi, que tinha que era bem conhecida pela cultura do dinamismo, a cultura né, de da galera se empolgar e assim, era incrível a sensação de como eles se comunicavam bem. E assim, vibravam junto e discutiram, achei tal coisa, isso, aquilo, todo mundo ia e todo mundo fazia, dava ideia, tentava, você percebia muito mais um efeito colaborativo e mais dinâmico, né? Então é super interessante também até desse lado, mas não se esqueçam, trabalhem em equipe, falem, conversem muito sobre o que está acontecendo, né? E tentem, né? Bem lembrado que você comentou, né? Essa questão de empresa e tudo. E a gente via isso. Tudo que o chefe falava, alguém superior falava, todo mundo levava em consideração. Tudo que alguém que estava num cargo menor, várias vezes era coitado, era até ignorado, né? Eu lembro de um caso que não era de empresa, mas era de um grupo de amigos. Tinha alguém sempre falando, cara, eu acho que era isso. Eu acho que é isso, mas por algum motivo ele não foi lá e fez. Ele só ficou falando, acho que esse puzzle pode ser dessa forma. Ele falou umas 3, 4 vezes e ninguém escutou, coitado. De repente alguém resolveu escutar. Ah, é isso? Deixa eu tentar. Aí o cara fez assim, essa outra pessoa que escutou, outro fez e, pô, era a resposta dele. Eles perderam uns 10, 15 minutos porque eles não escutaram as pessoas, o outro colega falando e ele também não foi lá e fazer. Então, acho que é isso. A comunicação é super importante. Sim. E por último, Acho que o quinto aqui, né?
é mantenha calma, tá? Enquanto o tempo não acabar, ainda dá tempo. E aí, né, a gente falou que não vai dar spoiler, mas aí dando spoiler da sala do lado B, que era a nossa primeira sala aí, que a gente tem muito carinho por ela, e hoje ela, como a gente não tá com ela ativa, então a gente pode contar isso. Ela tinha um elemento que sempre surpreendia as pessoas, que era, você tinha certeza absoluta que era uma sala só. E uma das coisas que fazia essa certeza é que provavelmente a maior parte dos grupos não abriam, não terminavam essa parte da sala quando não tivesse passado 50 minutos. E por que a gente fez isso? A gente sabe, a gente queria causar a sensação de meu Deus do céu. Desespero. É um desespero, porque você tá lá 50 minutos, vou ganhar isso aqui, você acha lá, o último cadeado abriu, de repente você abriu o armário, tinha uma outra sala do outro lado. E assim, obviamente era feito para ser rápido a outra sala, mas a sensação de ter um outro, a sensação é interessante. Então, né, a gente, como pense que as pessoas que criam os jogos também querem criar esse tipo de sensação com vocês. Então, Um mantenham a pouco de calma, sadismo relaxa. aí. Tem um sadismo aí, mas relaxa, mantenha a calma. Dá para fazer até o último minuto. Como diria o Buzz Lightyear, a gente pode se desesperar? Sim, mas não agora. Assim, lembrando que enquanto o tempo não acabar, pode ser que sempre dê tempo. O lado B teve uma equipe que terminou de 59 minutos e 59 segundos. Então, sempre existe um pouquinho de esperança, né? Sim. E, eu- E e uma, e uma dica bônus aqui, se divirta. Acho que isso é o mais importante. o Escape é feito para isso, né? A gente, qualquer criador de Escape, eu acho que o que ele espera, o que a pessoa tá lá fazendo é realmente ver a sensação que as pessoas estão passando, a diversão que tem aquilo, ver as pessoas passarem por essa montanha russa ali durante o jogo, mas no final ter a recompensa de conseguir se superar, eu acho que isso é o mais legal. E lembra disso, se divirta durante a experiência de vocês. E tudo isso pode ser mesclado, né? Todos esses puzzles, enigmas, ele pode acabar sendo mesclado com a ambientação, com o lugar onde você tá, que é a ambientação. E é isso que a gente vai falar no próximo episódio, Tony. Vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos que eu acho que são os mais importantes aí do Escape Room. A gente vai falar um pouco sobre a história, sobre o design, o som, a iluminação e como tudo isso transforma aí essa sala cheia de enigmas que a gente acabou de descrever para vocês em uma aventura.